Bom dia, meninas! Hoje eu vou gravar um vídeo pra vocês que eu já tô a fim de gravar faz tempo, bastante gente me pede, que é um vídeo sobre as vantagens e desvantagens de morar aqui nos Estados Unidos. Primeiro, né, antes de começar o vídeo, eu quero deixar bem claro pra vocês que eu não trabalho com a imigração, eu não sei tudo sobre lei nos Estados Unidos, eu sei o que eu tive que aprender, né, por conta própria, porque eu vim pra cá. Eu também não tenho tanta experiência assim, eu tô aqui, vai fazer agora 2 anos, no próximo mês. Então, assim, eu vou contar no geral, no que é minha opinião, na verdade, é isso também que vocês têm que entender. Às vezes o que é vantajoso pra mim não é vantajoso pra outra pessoa e vice-versa. Por isso eu queria fazer esse vídeo com o meu marido, porque vocês teriam 2 pontos de vista, né? Muita coisa que eu concordo, ele desconcorda, muita coisa que ele acha que é vantagem pra mim já não é vantagem. Mas enfim, assim, é o meu ponto de vista. Quem já morou aqui ou pretende morar ou sabe um pouco mais do que eu, discorda de mim ou concorda nos comentários, porque assim, pessoas que têm vontade de vir conseguem tirar dúvidas e ter vários pontos de vista diferentes. Mais uma vez, para vocês entenderem, eu não trabalho com imigração, então assim, eu não vou abordar muitos pontos que variam de pessoa para pessoa. Muita gente vem para cá com bagagens diferentes, e quando eu digo bagagem, muita gente vem com inglês, muita gente vem sem o inglês, muita gente vem sozinho, muita gente vem com família, o que muda totalmente, né, a história que vai vir, porque quando a gente, por exemplo, tá sozinho, a gente se arrisca mais, a gente pode outras coisas, quando a gente tá com família, com criança, a gente tem um pouco mais de cautela. Então eu não sei se deu pra entender, eu vou chegar nesse ponto, contar um pouquinho mais no vídeo, mas eu quero fazer mais uma geral, assim, não tem como entrar em muitos pontos específicos, porque cada um tem a sua história, cada um tem a sua sorte. Enfim, a gente começou a pesquisar todos os estados, gente, a câmera tá bem torta, mas é dessa forma que vai ficar, porque senão eu não vou conseguir gravar, porque mexe muito. Mas enfim, a gente começou a pesquisar na internet, gente, a internet ajuda muito nessa hora. Antigamente não existia internet, então tu tinha que perguntar pras pessoas ou vir com a cara e com a coragem, mas hoje em dia a internet esclarece muitas dúvidas. Claro que não dá pra acreditar em tudo, né? Como eu falei, não dá pra acreditar em tudo nem que eu tô falando, porque cada um tem o seu ponto de vista. Mas ajuda muito. Então a gente começou a pesquisar e a gente foi eliminando. Eu lembro que os últimos estados que a gente ficou foi Carolina do Norte. Eu não lembro todos agora. Enfim, alguns estados. A gente gostou muito do Texas também, mas não tinha neve, então a gente não queria. E aí a gente ficou entre o meu estado, que é Utah. Eu vou contar um pouquinho agora do meu estado e vou contar o porquê eu escolhi aqui. Utah, eu já fiz umas anotações. A minha cidade, que é uma cidade do condado de Salt Lake City, que é uma cidadezinha pequena, que fica próxima, a gente fica meia hora mais ou menos de Salt Lake City, do centro. A minha cidade se chama South Jordan e a minha comunidade é Daybreak. Dentro da cidade existem várias comunidades, como se fossem bairros. Aqui não existe bairro, né? Existem comunidades. Então a minha cidade é South Jordan, a cidade grande da minha cidade é Salt Lake City, que fica mais ou menos a meia hora aqui de casa, tá? O centro. E o meu bairro é Daybreak. Eu já moro aqui há 2 anos, eu já vim direto pra essa cidade. Eu não morava nesse bairro aqui, eu morava tipo 2 minutos desse bairro. Eu morava no Dade Street, que era mais no centrozinho, assim, onde tem todas as lojas. Mas agora eu moro aqui há mais ou menos 1 ano. E aqui tem muitas montanhas. Aqui tem muita indústria. Aqui é muito diversificado os negócios aqui de Salt Lake City, mas assim, com certeza eles têm muito forte o turismo no inverno, porque aqui existe várias estações de esqui, se eu não me engano, são mais de 15 estações de esqui, e eles têm uma neve muito boa. Eu não sei explicar muito, né, mas eles têm uma das melhores neves no mundo. Várias vezes eles já ganharam esse prêmio, porque era um pouco seca e ao mesmo tempo é fofinha. Eu não sei se é isso, então é uma neve muito, muito boa pra esquiar. A gente também já foi sede das Olimpíadas de Inverno, se eu não me engano foi em 2012. E é uma cidade toda voltada pra família, uma cidade, um estado, né, todo voltado pra família. Eu vou explicar o porquê. Primeiro que é um estado religioso, 50% da população de Salt Lake City ela é Mormon, e 90, não, acho que 80% da população aqui na minha cidadezinha, na South Jordan, é Mormon. Então, assim, é uma cidade toda voltada pra família, porque nessa religião eles... é o principal, né,
como eu posso explicar? Acho que o principal ponto é a família dentro da religião. Então, eles fazem muitos eventos, muitas festas, existem muitos parques, é tudo voltado pra família. Então, foi uma das coisas que realmente pesou muito pra mim, porque como eu viria com as crianças, eu não queria enfim, eu tô falando demais, né? Eu não queria ir pra nenhum lugar que não fosse voltado pra família. Hoje a prioridade na minha vida são os meus filhos, então era isso que eu queria escolher. Então foi nessas eliminações também que nos ajudou, assim, a escolher Utah, né? Salt Lake City. Deixa eu ver o que eu tenho mais pra falar. Aqui também tem o Lago Salgado, né? O maior lago salgado do mundo, se eu não me engano. Ele é 5 vezes mais salgado que a água do mar. E é muito bonito. Gente, assim, a natureza aqui no meu estado é incrível. Quem quiser pesquisar é só botar no Google. Tem diversos parques ecológicos. Tem o Parque do Yellowstone, que próximo final de semana provavelmente a gente vai visitar. A gente não visitou ainda, ficou umas 3 horas aqui de casa. Mas assim, tem diversos parques, tem muitas tulipas. A primavera é muito linda, o outono é muito lindo. E é nesse ponto que eu queria chegar também. Eu lembro que eu contei pra vocês que eu queria um lugar que tivesse as estações bem diversificadas, né? As estações bem... não bem diversificadas, as estações bem definidas. E no meu estado a gente tem o inverno que é muito rigoroso, tem neve. A gente já pegou, pra vocês terem uma noção, 24 graus negativos e a sensação térmica era de 40 graus negativos, assim, o inverno realmente muito, muito rigoroso, muito forte. Mas eu gosto de inverno, eu sou do sul, então era uma coisa que eu não queria deixar pra trás. Eu também gosto muito da neve e a gente se adapta, o corpo vai se adaptando. Por exemplo, claro que quando tá menos 10 graus ou mais que menos 10 graus, não sei se deu pra me entender, realmente assim é muito ruim sair de casa, é muito frio, mas sensações térmicas até acho que uns menos 3 graus e até 10 graus negativos, assim, é muito lindo, dá pra fazer tudo. A gente não... até porque todos os lugares, sabe, tem ar-condicionado nos Estados Unidos todo, então não existe essa dificuldade também. Com a roupa adequada dá pra sair de casa. É claro que existem as nevascas, a gente também já pegou aqui, então aí os colégios não funcionam, não tem trabalho, tu tem que ficar dentro de casa, o governo pede, né, pra que tu fique dentro de casa, mas é super tranquilo, eu gosto. E o verão também aqui é super definido, aí tem a primavera que é linda demais, porque aqui tem muitas flores, tem muitas tulipas, tem margarida, gente, é muito, muito lindo, eu sou apaixonada por flores, então o meu estado realmente, assim, é incrível em relação à natureza. Aí tem o outono também, que é lindo, as árvores ficam todas laranjinhas, vermelhinhas, e aí vai caindo as flores. E aí depois, eu não contei do verão, na verdade. Tem o verão também, que é muito, muito quente. Por exemplo, essa semana a gente já chegou aos 37 graus. E é muito calor, porque no meu estado, como é um deserto, não tem umidade do ar. Então, gente, fica muito, muito quente, queima muito fácil, sabe? As crianças só podem brincar na rua com proteção solar. E geralmente eu sempre deixo uma cabaninha pra eles, ou armo uma barraca pra eles poderem brincar fora de casa, porque é muito quente. Tá, e aí dando uma resumida pra vocês, eu escolhi Utah, por quê? Porque é um estado familiar, é um estado que relativamente comparado a outros estados, ele não tem um custo de vida alto, também claro que não é um custo de vida barato. Na cidade que eu moro é uma cidade um pouco melhor do que Salt Lake, não do que o centro, mas do que cidades vizinhas, sabe? Eu moro numa cidade muito, muito boa, e também era uma das coisas que eu tinha prioridade. Como eu não tava vindo sozinha, eu tava vindo com os meninos, não dava, a gente iria mudar a vida totalmente, né? Então não dava pra chocar muito eles e passar muita necessidade, não era o que eu queria. A gente queria vir pra uma vida melhor, né, relativamente melhor. Então, assim, não dava pra vir pra um lugar muito ruim. Claro que quando tu tá sozinha, tu é adolescente, ou enfim, tu vem só com teu marido, é diferente, tu pode se jogar pra qualquer lugar, não gastar tanto, juntar dinheiro pra viajar, enfim, fazer planos totalmente diferentes, mas não, esse não era o meu objetivo. Então, eu não queria vir pra um lugar ruim, então eu vim pra uma cidade muito, muito boa. Aqui o custo do aluguel é muito difícil eu falar, porque varia muito, né, varia se tu morar num lugar muito ruim. Geralmente, aqui não existe lugares tão ruins, mas existe subúrbio, e geralmente os lugares mais ruins, infelizmente, são lugares onde moram os latinos.
Até porque a gente vem não podendo trabalhar geralmente, né, sem visto de trabalho e tal. Então a gente se sujeita a morar em lugares, né, que não tem condição, em lugares não tão bons. E assim, tu consegue encontrar, sim, acho que uma casa em lugares ruins, ruins mesmo, eu vou dizer pra vocês, lugares feios, sabe? Por $1.000, sei lá, uma casa de 2 quartos, 3 quartos. Eu nem cheguei a pesquisar isso, tá, gente? Mas eu acredito, mas assim, um lugar bom, com uma casa mais ou menos de 3 quartos, é numa média de $1.700, $2.000 o aluguel por mês. Fora daí água, luz, gás, enfim, todo esse resto, né? Eu gasto mais ou menos... gente... Não dá pra falar esse tipo de coisa, porque assim, por exemplo, água eu gasto muito. Água não, gás eu gasto muito porque eu sempre tô com o ar-condicionado ligado até no inverno. E água também, quando a minha mãe vem pra cá, ela lava muita roupa. Eu lavo muita roupa, então eu sempre tô gastando água. A gente tenta economizar de uma forma ou de outra, mas a gente gasta bastante. Então acho que esse tipo de coisa não tem que entrar muito, porque é meio difícil falar, né? Isso varia muito de pessoa para pessoa. Mercado também, eu também não vou falar, eu vou deixar preços de coisas específicas depois no bloco de notas, tipo uma dúzia de ovos que custa mais ou menos $1,50. O litrão de leite que custa mais ou menos $3. Mas assim, isso varia muito. Tem leite orgânico, tem o leite mais simples, né? Então eu tô falando tudo o padrão, assim, né? Que é o leite normal, custa mais ou menos uns $3. Isso tudo pode parecer caro quando tu converte, quando tu manda dinheiro ainda do Brasil, mas não é caro quando tu já ganha em dólar, porque uma média normal do que uma pessoa ganha aqui nos Estados Unidos por hora, $13. No meu estado, né, isso varia também de profissão para profissão, de estado para estado, tu pode ganhar muito mais que isso, tu pode ganhar menos também, dependendo da tua qualificação, tu ganha mais ou menos de 8 até, sei lá, $30, se tu é um médico, se tu é uma enfermeira formada, isso varia muito, muito mesmo, então não adianta eu entrar muito nesses méritos, porque isso varia, varia da tua vida, né? Eu gasto muito de mercado, assim, porque é uma coisa que eu dou prioridade na minha vida. Eu gosto de comer bem, eu amo comer. Então, eu gosto de ter as coisas em casa e coisas da melhor qualidade possível. Mas dá, sei lá, se tu tá sozinho, se tu quer economizar realmente. Aqui é muito barato, aí no ponto que eu quero chegar. Aqui é muito, muito barato. Comida ruim, assim, como se eu posso explicar, fast food, na verdade, é muito barato. Por exemplo, um McDonald's completo, tipo Big Mac, custa em torno de uns $5. Isso também Burger King, também não convertendo. Claro, se for converter, isso é mais ou menos a mesma coisa que o Brasil. Mas pensando em quem ganha em dólar, tipo $5 é muito barato. Tu come, sei lá, taco por $2, $1,50. Então, assim, quem quiser viver de porcaria, quem gosta, né? É realmente muito barato, mas também a comida saudável aqui também é barata comparado ao Brasil. Por exemplo, no Brasil, quando eu ia comprar alguma coisa orgânica, eu gosto muito de consumir produtos orgânicos, até por conta das crianças, né? Um saquinho de espinafre, tipo, era R$10. E aqui um potão assim cheio de espinafre é $3. Mais uma vez, não adianta converter, porque quem vive aqui, um americano, né, vive com dólar, não vive convertendo dinheiro, mais $3 é como se fosse R$3, então é muito, muito barato. Tipo, um cachinho de banana orgânica custa numa média de $2,50, o que é $2. É R$2,50, entendeu? Então é muito barato comer saudável também. Depois que a gente definiu o lugar que a gente queria morar, a gente, como eu falei, a gente foi pesquisar um pouco mais. E eu comecei a tirar dúvidas com algumas pessoas que eu conhecia, que já teriam morado aqui. Aí o que pintou foi: a minha mãe tem uma prima que eu nem conheço pessoalmente, pretendo conhecer, que me ajudou muito no começo, que ela mora aqui nos Estados Unidos, se eu não me engano, sei lá, mais de 10 anos, eu não consigo recordar agora. E quando eu tinha alguma dúvida que a internet não conseguia me esclarecer, eu corria pra ela, pro Facebook, e perguntava pra ela, e ela me ajudou muito. Também a gente ficou assim no impasse, porque ela mora em Boston, e ela com certeza, né, quando tu tem um amparo, quando tu tem alguém que vai dar, no primeiro momento, vai te dar ajuda, é muito melhor, e ela nos ofereceu essa ajuda caso a gente quisesse ir pra lá. Ela iria nos auxiliar no que ela pudesse. Ela foi muito gentil, porque ela nem me conhece pessoalmente.
E a gente ficou um pouco balançado com essa proposta, porque aqui a gente não teria ninguém para essa primeira ajuda. E eu acho isso super importante, para quem tem alguém que possa ajudar, né, no começo, é muito bom mesmo, porque vai acontecendo diversas dúvidas no decorrer da vida aqui. E aí a gente ficou muito nessa dúvida, mas Boston era uma cidade muito grande, é uma cidade com custo de vida muito alto, e para mim seria muito difícil, como eu falei nesse primeiro momento. E aí eu pedi para Deus, assim, me iluminar. Eu sou católica, eu acredito muito, assim, quando a gente pede com uma oração forte, Deus nos ilumina, e Deus me iluminou. Eu, antes de vir pra cá, eu fiz um check-up em todo mundo de casa, nos meninos, em mim, enfim, então a gente foi no médico, fez uma geral, e a gente também foi no dentista. E aí eu lembro que a dentista do meu filho, ela não podia nos atender. A gente foi nesse dia, acho que uns 2 dias antes de viajar, ela não podia atender os meninos pra fazer todos os reparos que eles precisavam. E aí eu tive que procurar outra dentista, marcar, e essa dentista ficava bem próximo ao comércio dos meus pais, aí em Florianópolis, e a gente marcou uma consulta. E aí eu falando pra ela que eles teriam que fazer esse tratamento rápido, porque a gente iria embora do país no dia seguinte, ou nos próximos dias. Ela nos contou, perguntou pra onde a gente tava indo, e a gente contou que tava indo pra Utah a princípio, mas que a gente tava muito na dúvida. E ela contou que ela era mormon, que ela já tinha vindo pra cá várias vezes, então foi assim a luz que eu precisava de Deus pra ter certeza que Utah era o lugar que a gente teria que vir. E a gente achou isso assim uma coincidência ou não, né, pra quem acha que é coincidência. Isso muito maravilhoso, então ela nos auxiliou também, passou alguns contatos aqui caso a gente precisasse. Gente, esse vídeo vai ficar muito longo, talvez eu faça uma parte 2 com o meu marido, porque tem muita coisa pra falar, né? Mas enfim, e aí a gente teve essa certeza que era pra cá que a gente viria. No primeiro momento, agora eu vou entrar um pouco nessas partes burocráticas de visto, né? No primeiro momento, a nossa ideia era vir como turista e depois trocar o nosso visto para estudante. E aí, como foi essa nossa mudança de visto, né? A gente, mais ou menos com 4 meses, o que eu não recomendo, o recomendado geralmente é 3, mas a gente não tinha certeza ainda se a gente ia mudar de visto de turista ou se a gente ia entrar em outros aspectos, que não adianta eu entrar aqui, porque existe várias coisas aqui nos Estados Unidos. Pra tu virar cidadão americano, tu pode abrir empresas aqui, tu pode... Ai, gente, existem diversos casos. O importante realmente é pesquisar e saber o que se adapta melhor para sua vida, né? Então, a gente mudou o visto de turista pro de estudante, porque eu tinha que aprender inglês. Eu não tinha o inglês, o meu marido sempre teve inglês fluente. Eu acho importante tu vir com alguém que tenha um inglês fluente, sabe? Se tu vai ficar sozinho. Mas se tu for ficar numa casa de americano ou de uma família, ou realmente para quem é adolescente vai fazer aqueles intercâmbios que é trabalho e inglês junto, ou vai ficar numa casa de um americano, tu não precisa, tu pode vir com a cara e com a coragem, se tu é corajoso, né? E realmente tu vai aprender inglês assim, só falando, porque o que acontece eu tô aqui vai fazer 2 anos, só que eu só estudei 4 meses no colégio realmente de inglês, porque eu estudei, daí eu fiquei grávida, tive uma gravidez, pra quem me conhece, de risco, então eu tive que ficar em casa, e aí depois eu tive mais os meus 4 meses de break, porque eu ganhei a minha filha. Então agora que eu voltei a estudar, então mais ou menos assim, conta num total que eu tive 5 meses de estudo de inglês, e eu ainda falo igual um índio, assim. Claro que eu não tenho dificuldade mais pra nada, porque eu não tenho vergonha. Então se eu tiver que ir pra Europa, eu vou falar inglês. Se aqui eu consigo fazer tudo sozinha, sem meu marido, mas com aquele inglês bem ruinzinho, sabe? Tipo, igual índio, não adianta, assim, com a gramática toda errada, mas eu não tenho vergonha, e é só assim, não tendo vergonha pra tu aprender. Porque eu fico muito tempo dentro de casa, e infelizmente a gente acaba falando só português. Mas se tu é uma pessoa que não tem vergonha e que vai vir pra cá falar só... vai vir conviver só com o americano, tu vai aprender inglês rapidinho, acho que questão de 6 meses, 1 ano, isso varia muito de pessoa pra pessoa. Eu tiro os meninos, né, que hoje falam mais inglês do que português, então tem isso também. Mas tem que estudar ou conviver com o americano, senão tu pode ficar 10 anos aqui nos Estados Unidos dentro de uma casa que tu não vai aprender inglês. Mas antes disso que eu tava falando da mudança de visto. Então tu tem que mandar, quando tu faz a mudança de visto dentro dos Estados Unidos, tu pode vir já direto com visto de estudante, tá? O que eu recomendo, porque não é muito fácil eles
tu tem que ter um suporte muito grande no Brasil, né? Uma comprovação de renda muito grande no Brasil para eles darem essa mudança de visto do turista pro estudante aqui. Gente, se eu estiver falando qualquer besteira, isso foi o que eu passei, o que eu me informei, tá? Mas se eu estiver falando alguma besteira, se vocês acharem contrário, deixam pra mim nos comentários, é muito mais fácil. Mas enfim, gente, não adianta ficar... Primeiro que o vídeo vai ficar muito longo e abordar. Se vocês tiverem, assim... Quem sabe eu faço outro vídeo, sabe? Falando coisas mais específicas. Mas agora eu quero responder as perguntas que eu mais recebo, assim... Por exemplo, o que é mais difícil de morar nos Estados Unidos, né? O que eu mais sinto falta. Com certeza, o que eu mais sinto falta é a minha família, é a minha mãe e meu pai. Eu sempre fui muito agarrada, eu sempre fui muito junto, assim, junto deles, sabe? Eu nunca achei que eu conseguiria ficar tanto tempo longe deles, na verdade. Claro que a minha mãe e meu pai, sempre que podem, vêm e voltam, né? Agora minha mãe pretende vir novamente pra cá, mas é complicado, né? Porque a passagem é cara, enfim, ela também precisa trabalhar. Então, tu tem que se adaptar a ficar longe realmente da tua família. Claro que a gente se fala o tempo todo no Skype, o tempo todo mesmo. Tipo, várias vezes no dia, e o tempo todo a gente tá também se falando por WhatsApp. Mas é muito complicado, com certeza. O que eu mais sinto falta, assim, o primordial é meu pai e minha mãe e os meus avós, enfim. Isso é muito complicado. Toda a minha família, né? Mas meu pai e minha mãe, e eu acho que meus avós, assim, é o que realmente me mata. E a segunda coisa que eu mais sinto falta, com certeza, é a comida. Tu pode comprar os mesmos ingredientes no Brasil, por exemplo, cebola, alho, carne moída, vou falar um prato simples, carne moída, cenoura e batata, pra fazer uma carne moída ensopada e cozinhar da mesma forma que tu cozinha no Brasil, não fica igual. No primeiro momento, assim, eu detestava tudo que eu cozinhava, eu não conseguia sentir nenhuma comida saborosa, porque realmente os ingredientes, mesmo sendo a mesma cebola, a mesma carne, gente, é muito diferente, tudo é diferente. Então nada ficava igual, assim, no primeiro 6 meses foi difícil se adaptar a tentar cozinhar em casa e fazer com que a comida, feijão, tudo muito diferente. O feijão deles é um pouco mais adocicado que o nosso, mesmo o normal, sabe, que tu põe pra cozinhar é diferente. Então, acho que, assim, a segunda coisa que eu mais sinto falta, com certeza, é comida. E as comidas que não tem aqui, por exemplo, eu moro num estado que é extremamente americano, né? Então, não existe muita comunidade latina e nem comunidade brasileira. Existe um mercadinho que vende comidas latinas, e aí tem comidas brasileiras, assim, tu encontra farinha, tu encontra, como se chama? Requeijão, esse tipo de coisa e tal. A minha mãe também e meu pai sempre trazem pra cá, já trouxeram pinhão, sempre trazem tudo. Mas depois dos 6 meses eu me adaptei e hoje eu sinto sabor na comida. Tudo que eu cozinho eu gosto do meu arrozinho com feijão, eu gosto da carne, eu gosto de tudo daqui. A terceira coisa que eu mais sinto falta é o mar. Eu sempre morei, eu sou de Joinville, mas eu morei minha vida toda praticamente em Florianópolis. A quarta coisa que eu mais sinto falta é fútil, mas, gente, vocês não têm noção, é fazer as unhas decentemente. Aqui existe vários salões, inclusive salões que tu não precisa marcar a hora que eu vou. Então eu sempre tô botando unha de gel, unha de acrílico, sabe? Só que eles não têm o costume de tirar a cutícula aqui. Alguns salões até tiram, mas tiram muito mal. Com certeza, acho que a vantagem maior de morar aqui nos Estados Unidos é a segurança, né? Claro que existe crime, existe criminalidade, isso é normal no mundo todo, mas eu vou fazer no geral. A gente sabe o quanto o Brasil tá difícil, eu fico apavorada com as notícias que eu ouço. Claro que aqui também tem notícias de se apavorar, mas no geral aqui é muito seguro. Eu lembro que no começo, quando eu vim morar aqui, as crianças brincavam na rua, assim, crianças de 4, 5 anos dos meus vizinhos, e aí eles convidavam os meninos pra brincar na rua e eu sempre ficava olhando, porque eu achava um absurdo as mães americanas deixarem os filhos brincando assim na frente de casa, na rua, sozinho. E conforme o tempo foi passando, eu fui me adaptando e realmente eu vi que isso é super normal aqui. Gente, as crianças de 5 anos, na verdade, de 5 pra cima vão pro colégio sozinhas. Tu não consegue burlar nada aqui, não adianta vir com um jeitinho brasileiro achando que vai conseguir vantagem em cima das coisas. Pelo menos no meu estado não é assim. Eu sei que outros estados, isso também é uma coisa que não adianta ficar falando muito aqui, porque cada lei varia muito de estado para estado. Cada estado aqui nos Estados Unidos tem a sua lei, mas no meu estado tudo funciona, todas essas coisas burocráticas funcionam, isso é incrível. Ao mesmo tempo que tu tem que tomar cuidado, porque se tu ultrapassar um pouquinho da velocidade, eu não sei da onde, gente, mas brota policial, simplesmente brota. Em 3 minutos o policial aparece na tua frente pra te multar. Ao mesmo tempo, tu tem que ficar feliz com isso, porque aqui funciona tudo. Então, qualquer coisa, tu realmente se sente seguro
seguro, né? Porque as coisas realmente funcionam e tu não se estressa com esse tipo de coisa que geralmente a gente se estressa no Brasil. Muita gente me pergunta sobre preconceito, né? Se eu já senti algum tipo de preconceito e se eles têm esse preconceito. Eu moro num estado muito americano, então eu, por ser brasileira, eu nunca senti, gente. No geral, eu acho assim que quem tem essa vontade de vir, tem que vir com a cara e com a coragem. Tem que pesquisar muito, claro. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou do vídeo, não esquece de se inscrever no canal. Também não esquece de me dar um like, porque, enfim, é importante pra mim. E não esquece de deixar qualquer comentário, qualquer sugestão e qualquer coisa que vocês discordem de mim, porque às vezes vocês até podem entender um pouquinho mais disso do que eu. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.